Graças a Deus. Quero agradecer ao Senhor, por esta noite e por essa rica oportunidade, porque servir a Deus, servir ao Senhor sempre será um grande privilégio, um enorme prazer servir ao Senhor, mesmo que seja uma grande responsabilidade estar diante da igreja de Cristo, não é? Aleluia! Eu vou pedir para a amada igreja abrir as vossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 7, que é o tema dessa festividade. Amém? Que nós vamos nesta noite meditar na palavra do Senhor. Quero agradecer também ao pastor Vanderlei, amém? Pela oportunidade, pela confiança, a amada Rosânia e toda a igreja. Amém? Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Estou ofegante porque eu estou nervosa. O dia que eu perder o nervosismo não serve mais, né? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Amém? Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentavam toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram diante de si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, orai por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus, pelo que disseram aos filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-cá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Você pode repetir a partir desse versículo, a partir da palavra Ebenezer. Amém? 1, 2, 3. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Pode sentar glorificando ao nosso Deus, exaltando aquele que vive para sempre e eternamente. Aleluia. Eu me alegrei muito quando eu vi esse tema, né? Porque é um tema muito propício para uma festividade de aniversário, de uma obra, de um ministério, da igreja, né? Aleluia. Se encaixa muito bem, até porque nós estamos no ano já findando, e muitos desafios, muitas lutas, perdas, dores nós passamos durante esse ano. Mas eu creio que toda a igreja pode declarar, como Israel declarou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
Porque verdadeiramente o Senhor foi conosco. Verdadeiramente a presença dele esteve sobre as nossas vidas, nos preservando, nos ajudando, nos guiando, nos direcionando. Nós sentimos ele bem pertinho de nós. Porque se não fosse a presença do Senhor conosco, nós não teríamos chegado até onde nós chegamos. Nós não estaríamos de pé. Aleluia! Então, para nós chegarmos ao Ebenezer de Deus, continuarmos neste lugar, aonde a presença do Senhor é sobre nós, nos ajudando, nós precisamos novamente aprender, aleluia, do Senhor, da palavra de Deus, e do grande exemplo que nós temos, que é o povo do Senhor, o povo de Israel. Porque após a morte de Josué, se iniciou o período dos juízes escolhidos por Deus, para com autoridade conduzir o povo de Deus em seus caminhos. E nesse período o povo viveu entre pecado e graça, entre queda e restauração. A palavra do Senhor lá em Juízes 17:6 vai dizer que naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As tribos estavam muito desunidas e eram rebeldes. Israel fora governada por juízes chamados por Deus, mas havia degenerado e sofrera sobre o ataque e o poder dos filisteus. O templo de Siló fora profanado e os sacerdotes se tornaram corruptos. E é nesse cenário todo que Samuel surge, que Samuel nasce, né? Aleluia! E no tempo então do jovem Samuel, o povo de Deus vivia em uma degradação moral e espiritual. Os sacerdotes, filhos de Eli, profanaram a casa de Deus com os seus adultérios, com o seu desprezo às ofertas e os sacrifícios a Deus, com a sua ganância e com os seus escândalos. O mau exemplo de Eli em não corrigir o pecado de seus filhos, o levaram à destruição. Israel sofrera nas mãos dos seus maiores inimigos, os filisteus. E em uma dessas investidas, no capítulo 4, vai dizer que o povo do Senhor foi derrotado, e cerca de 4.000 homens foram feridos, foram abatidos, foram mortos, né? Israel cego em suas convicções, novamente insire contra os filisteus, e dessa vez eles têm uma brilhante ideia, né? Vamos levar a arca, porque eles pensavam que toda a sua fonte de poder estava em uma caixa de madeira. Aleluia! Grande engano, né? Usaram como um amuleto de sorte, achando que a arca os protegeria de seus inimigos. Se Israel no seu primeiro fracasso tivesse arrependido dos seus pecados e se voltasse para Deus, em vez de investir, de escolher levar a arca, 31.000 não teriam tombado. Aleluia! Pensavam que a presença física da arca os protegeria, daria a eles a vitória. Pensavam que Deus era o seu empregado e que estava à disposição deles quando eles bem, precisassem. Aleluia! Pensavam que Deus era obrigado a livrá-los. Achavam que podiam manipular o Senhor. Lego engano. Grande engano da parte dos homens de Deus, do povo de Israel. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que pelo simples fato de nós sermos crentes, frequentarmos a igreja, pelo simples fato de sermos filhos de crentes, sermos membros, lermos a Bíblia e até orar, aleluia, e vivemos a nossa vida conforme o nosso entendimento, da nossa maneira, segundo a nossa vontade, sem comunhão, sem temor, sem obediência ao Senhor, Deus ainda assim vai estar ao nosso lado. Às vezes nós pensamos isso, mas cuidado, porque Deus pode se ausentar da nossa vida, como Ele fez com Saul e Sansão. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando os filisteus vieram contra Sansão, ele disse: eu vou me levantar de novo com força e eu vou investir contra eles e eu vou me livrar deles.
Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor já tinha se ausentado de Sansão. E ele nem sabia, né? Aleluia, ele nem percebeu. A mesma forma foi Saul, né? Aleluia. Então nós temos que ficar alerta, porque Deus pode retirar a sua mão de sobre nós, porque nós não podemos substituir caráter por ativismo religioso, porque o Senhor olha para o nosso coração. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe o que passa em nossos pensamentos e em nossas atitudes. Ele pesa tudo em sua balança santa. Aleluia, louvado seja o nome deste Deus glorioso. E o resultado de tudo isso foi que a arca foi tomada e acabou. Foi-se a glória de Israel. A palavra que saiu da boca, né, da mulher de Finéias, aleluia, aquela que era o símbolo da presença, da glória, da santidade de Deus, agora se ausentou do povo do Senhor. E é interessante que até os inimigos, irmãos, consideravam isso, considerava a santidade, considerava a glória, considerava a grandeza deste Deus, porque lá no capítulo 4, a palavra do Senhor vai dizer que quando Israel intenta trazer a arca, traz a arca para o arraial, e eles começam a se alegrar, eles começam a jubilar, de uma tal forma, né, de uma altura tão grande, que chega aos ouvidos dos filisteus, e os filisteus ficam sabendo que a arca está no arraial, e eles temem, e eles falam, ai de nós se nós caímos nas mãos desses deuses grandes, porque olha o que eles fizeram no Egito, ai de nós. Mas Israel não conhecia o seu Senhor, Israel não conhecia, não reconhecia a grandeza deste Deus. Eles se esqueceram da honra, do respeito, do temor reverente, que deve ser uma característica do povo de Deus em seu relacionamento com este Deus santo. Aleluia. Então nós temos que lembrar disso. Qual é a característica do nosso relacionamento com o nosso Deus? Aleluia, é temor reverente. Aleluia, é temor reverente. Aleluia, é respeito, é honra quando nós entramos na presença dele, né? Mas Israel, eles não perceberam isso. Mesmo vendo toda a grandeza do Senhor, os seus sinais, os seus prodígios, mesmo conhecendo os seus mandamentos, os seus estatutos, parece que havia uma venda nos olhos daquele povo. Aleluia, para que eles não enxergassem a grandeza do Senhor. Ô igreja, precisamos pedir todos os dias, Senhor, tira a venda dos meus olhos. Aleluia, pinga o teu colírio santo. Aleluia, para que eu veja a tua glória, e em meu coração haja reverência, haja temor, Senhor, pela tua presença, quando eu entrar na tua presença, porque a gente pode estar como Israel, se esquecendo da grandeza do Senhor, fazendo de qualquer maneira, subindo de qualquer maneira, agindo de qualquer maneira, servindo de qualquer maneira, e o Senhor há muito tempo já foi embora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 2, Samuel, agora um homem, um juiz que estava à frente do povo, incentiva eles a agir, dizendo que se houvesse de verdade, sinceramente, um arrependimento, isso precisava ser demonstrado com ação, com obras. Aleluia, isso precisava ser demonstrado. Aleluia, porque às vezes fica só, né, quando a gente peca, quando a gente ai meu Deus, eu errei, ai meu Deus, eu pequei, ai meu Deus, vem aquele remorso, vem o remorso que não é arrependimento sincero, né, porque o arrependimento a gente dá meia volta e não volta nunca mais. Aleluia, quando se lembra, teme ao Senhor, de ter caído, de ter olhado para trás, de ter transgredido. Essa é a sensação que nós devemos ter, né, diante do Senhor. Então Samuel, ele falou para eles, olha, se você se arrepender sinceramente, e servir ao Senhor, tirar os ídolos, e servir ao Senhor de todo o coração,
Ele vai dar vitória para vocês. Ele dará vitória para vocês. Porque, irmãos, é muito fácil nós nos queixarmos até de Deus pelos nossos problemas, que muitas das vezes não são solucionados, né? Aleluia. Só que a gente se esquece, a gente se recusa em agir em mudança, né? Aleluia. Em fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, em seguir as orientações do Senhor. Quantas vezes nós nos sentimos até mesmo abandonados e corremos atrás de novas orientações, novas revelações, novas visões. Eu vou aqui, eu vou ali, eu vou acolá. Só que provavelmente Deus não vai falar mais nada. Ele não vai acrescentar mais nada. Aleluia. Ele só vai esperar de nós uma ação. Aleluia. Meia volta. É isso que Ele vai esperar de nós. Aleluia. É uma conversão genuína. É algo, né? Aleluia. Uma mudança de dentro para fora. Aleluia. É isso que o Senhor espera de nós. E Samuel, no versículo 3, ele enfatiza o princípio bíblico, que se o povo de Deus espera proteção e livramento, primeiro, eles deveriam se voltar para o Senhor de todo o coração, rejeitar os ídolos, toda forma de idolatria e tolerância ao erro. Lá em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo, ele vai rogar a nós, né? Ele fala: olha, eu rogo vocês pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Aleluia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela revelação, pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Do qual objetivo? Para que vocês possam provar da perfeita, da boa, da agradável vontade de Deus para vós. Aleluia. Todos os dias, Senhor, me renova, Senhor, me limpa, Senhor, me transforma, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador, mas o Senhor é a minha força. Na tua força eu venço. Na tua força eu resisto. Na tua força eu não olho mais para trás. Aleluia. Era isso que eles precisavam. Isaías fala, 59, versículo 1 e 2, que a mão do Senhor não está encolhida, os olhos não estão fechados, os ouvidos não estão agravados, para que Ele não nos possa ouvir. Mas são os nossos pecados que faz essa divisão, essa separação entre nós e o nosso Deus. O rosto dele é coberto. A gente passa pelo versículo porque a gente já acostumou, já até gravou na nossa mente o versículo. Nem presta atenção quando alguém vem aqui e lê, porque a gente já decorou, mas a gente passa por cima do versículo e ele não faz, irmãos, aquilo que ele veio para fazer, que é a conversão, que é o arrependimento, que é a mudança sincera. Aleluia. Então a gente precisa ter esses ouvidos abertos para ouvir. Aleluia. Porque senão a gente só vai ouvir por cima e só vai olhar para o outro. O outro está errado, o outro precisa se consertar, o outro, olha lá, aquela palavra é para Letícia e nunca para mim. O erro você está no outro, é o outro é rebelde, o outro é a ovelha rebeldinha. Quando eu estava preparando, eu fui no salão e eu estava conversando com uma pessoa e eu fiz uma pergunta ali para ela. Ela falou: quando eu vejo que a palavra vai na direção daquilo que eu já sei, a minha mente apaga. Aí eu choquei, porque eu olhei para aquilo e falei: o quê? Aí ela viu a minha reação, e ela também chocou quando ela viu a minha reação. Ela falou: não tem jeito, né? Eu falei: Senhor, tem misericórdia de nós, porque sem querer isso pode acontecer conosco. Aí lá vem ela falando de pecado, lá vem ela falando de conselho, lá vem, não é? Aí vem o pastor Vanderlei com as mesmas palavras. Aí o diabo dá um apagão e a gente passa por cima da palavra, não é verdade? A gente passa, e é a conversão verdadeira, genuína, o arrependimento que tem que acontecer. Quando nós entramos aqui, nunca acontece. É por isso que a gente vê muita gente saindo e entrando da igreja, porque a palavra não alcança
Então a mudança não tem que estar em Deus. Deus tem que mudar para me ajudar. Porque Ele não está alcançando as minhas expectativas. Não, a mudança tem que ser em mim, irmãos. É um arrependimento sincero que me afasta desses pecados. Aleluia! Ninguém pode servir a Deus com o coração dividido, porque com Deus é tudo ou é nada. É tudo ou é nada, igreja. Não tem meio termo. Não tem. Aleluia! E quando eu estava meditando, eu vi um post que eu achei muito interessante e tem tudo a ver com isso que nós estamos hoje aprendendo mais uma vez do Senhor. E eu trouxe para a nossa meditação, amém? Que diz assim: nem todo ídolo é um bezerro de ouro. O pastor Paulo falou isso. Aleluia. Às vezes o ídolo é um político. A gente vê hoje, na nossa nação mesmo, uma idolatria desenfreada, e às vezes é até do próprio povo de Deus, por um político, achando que todos os problemas da nação estão em uma pessoa. Coitado, no primeiro mandato, ele falou assim: o meu nome é Messias, mas eu não sou Salvador. Mas o povo está lá. Em vez de se arrepender, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então não é o coitado. Eu fico até com medo. Se eu tenho já igual dessa vida, porque Deus pode permitir o mal só para o povo acordar e ver que o homem é homem, o homem é pó. Mas grande é o nosso Deus. Ele põe, Ele depõe. Ele dá vida, mas Ele também mata. É Ele, é o poder dEle. Não é? Aleluia, que faz. Às vezes é por um time de futebol. É um jogo, uma final, uma grande final, pode nos tirar de um culto. Pode, hoje em dia pode. Né? Aleluia. Às vezes é um lazer, um churrasco, uma viagem, um passeio. Irmãos, a gente às vezes fica assim, né? Meu Deus, Santa Ceia, cadê o povo? Está viajando, está passeando, está no churrasco, está em tantos outros lugares. Irmãos, a gente tem que lembrar que as nossas atitudes revelam as nossas prioridades. Revelam. Então a minha prioridade é passeio. A minha prioridade é o churrasco. A minha prioridade é o shopping. A minha prioridade é a minha família. Depois eu tomo a ceia o mês que vem, se Deus quiser. Eu tomo. Porque Deus quer. Porque sem ela, como você vai subir? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não tomar, não tenho parte. Uma coisa é trabalho, outra coisa são coisas, né? Que podem ser marcadas em outros dias, que podem ser programadas em outros dias, irmãos. Até viagem a gente programa com muitos meses de antecedência. Por quê? Justo na ceia, porque as minhas prioridades eu estou mostrando para Deus. Aleluia. Pode ser, irmãos, o dinheiro. O dinheiro é o dono da minha vida, que me dirige, né? Ninguém toca, ninguém pega. Não ajudo, né? Aleluia. Pode ser o dinheiro. Hoje em dia pode ser uma tela de celular. Pode ser uma tela de celular, irmãos, que nos seduz por horas. Sim ou não? É verdade, né? Pode ser a busca por um corpo perfeito. Aleluia. Tantas pessoas morrendo em mesa de cirurgia porque quer um corpo perfeito, um lábio desse tamanho, uma sobrancelha que chega na porta. Meu Deus, né? Aleluia. Pode ser, irmãos, games. Quantas pessoas não aguentam ir para uma vigília, dá 1h30 de oração, porque já estão acendendo o celular para ver, mas não acaba nunca. Mas vai madrugada dentro. É os ídolos do nosso tempo. Vai embora lá, nem vê a hora passar, nem sente fome, porque está lá no game, né? Aleluia. São os ídolos da nossa era. E muitas vezes nós não percebemos que todas essas coisas roubam e dividem a nossa atenção com o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos nos atentar sobre estas coisas.
Aleluia. Porque Israel tomou atento. No versículo 4, a palavra vai dizer que Israel tomara o caminho da obediência. Eles tiram os deuses estranhos, os astarotes, e preparam o coração ao Senhor e serve só a Ele. Só a Ele. Então eles tomam o caminho da obediência. No 6 vai dizer que eles derramam água. E é interessante isso deles derramar água, né? Perante o Senhor. Porque isso era um sinal de arrependimento pelos pecados, o abandono dos ídolos, mas também era um sinal firme de compromisso, de obediência unicamente e exclusivamente a Deus. Hoje a gente não precisa pegar água e derramar ela perante o Senhor. Hoje é o nosso coração. Porque é uma mudança de dentro para fora. É o que a gente deixa o Espírito Santo entrar e fazer a sua obra regeneradora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o exemplo claro disso é José. José foi ali, né? Tantas vezes a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar investiu na vida de José. E José fez o que? Ele correu da tentação. Sabe o que isso demonstra, irmão? Demonstra o que há no coração dele. Essa atitude de José de correr, essa ação de José, declarava o que estava no coração dele: a obediência, o temor, aleluia, e a fidelidade ao Senhor. A atitude dele revelava. Então, quando eu digo não ao pecado, está revelando o que está no meu coração. Quando eu falo, meu Deus, eu queria tanto, mas eu não posso. Você pensa, irmãos, que não dá vontade de falar palavrão quando você fica nervoso? Dá, irmão? Eu não sou perfeito, mas eu estou em processo de santificação. Dá vontade, sabe? Quando vem um cliente muito desaforado, dá vontade de pegar o pau nele. Sai daqui! Sai daqui, né? Aleluia! Mas a gente, né? A gente lembra que a gente tem o nome do Senhor e a gente fala: meu Deus, me ajuda. Senão, né, Elisa? Elisa coloca cada coisa, né? Aleluia! Mas que nem mesmo o pecado, ele está bem perto de nós, ali, tentando nos seduzir para a gente cair. Não é só adultério, né? A gente lembra dos adultérios, que é cabeloso, né? A gente lembra do roubo, da corrupção, porque, né, saem os escândalos. Mas às vezes são aqueles pequenos, né? Que acaba com a vinha. Queima a vinha. Como diz o salmista, assim, ó, ela está cortada, está queimada pelo fogo. Restaura a tua vinha, visita a tua vinha. Aleluia! Nos visita, Senhor, nos aduba, Senhor, nos poda. Eu tenho uma planta que ela é linda, aquela das florzinhas roxas. Quando ela dá florada, ela dá todinha, coisa mais linda, sabe? Fica lindo o meu cantinho lá. Mas às vezes ela fica capenga e as folhinhas dela murcham. E eu tenho que cortar, mas eu corto com tanta dor no coração. E eu vou falando com ela, né? Como a irmã Maria das Dores fazia. Eu vou falando: filha, a mãe está cortando, mas é pro seu bem. Você vai ficar boa, você vai florescer de novo. Aí ela vem, né? Aleluia, ela cresce de novo e ela floresce de novo. Então o Senhor está fazendo assim, nós, ó. Está doendo? Aleluia, está pegando aí você? Mas é pro seu bem. É para o nosso bem, que o Senhor quer que a gente floresça, né? Aleluia! Ele quer que nós floresçamos, que nós venhamos a crescer, aleluia, em temor, em obediência, em submissão, né? Aleluia, em fidelidade. Nós precisamos entender, irmãos, que todos aqueles que sinceramente desejam agradar a Deus serão objetos do seu cuidado, das suas bênçãos e dos seus livramentos. Olha o que está escrito lá em Êxodo 23, 22. Mas se diligentemente ouvires a sua voz,
Que voz? A voz do meu coração? A voz da minha vontade? A voz do mundo? Não, a voz do Senhor. Se diligentemente ouvires a sua voz e fizer tudo o que eu disser, então eu serei, olha que promessa, hein? Eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Israel estava sofrendo nas mãos dos filisteus. Irmãos, nas mãos de quem você tem sofrido? De quem? Quem é o teu adversário? E como o pastor Lucas falou aqui, não te deixa sorrir. Tenta roubar a tua alegria a todo momento, a todo ano. Ele estava lá tentando roubar a tua alegria. Se você obedecer com diligência a voz do Senhor para fazer tudo que Ele te mandar, o Senhor vai ser inimigo dos teus inimigos. Desse inimigo aí que quer te derrotar. Desse inimigo aí que quer tirar a tua alegria. Desse inimigo aí que quer roubar a tua bênção. Que quer destruir a tua casa. Aleluia, o Senhor diz, né? Aleluia, também no Salmo 105, versículo 38. Essa daqui, né? Eu não lembrava mais, mas eu li. Eu falei, meu Deus, olha que lindo, né? O versículo 38 do Salmo 105 diz assim: que ai, Senhor, me ajuda. Que o Egito se alegrou com a saída deles. Quando Israel saiu, o Egito se alegrou. Por quê? Por causa do mal que havia sofrido por causa da presença do povo de Deus. Aleluia. Olha que coisa linda. O Senhor peleja verdadeiramente pelo seu povo. Quando o seu povo entra pelo caminho da obediência, aleluia, muitos vão se alegrar, né? Aleluia. Louvado seja aquilo que parece ser, né? Aleluia, ruim, vai ser bênção na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 7, diz que Samuel congregou todo o povo em Mispa, e os filisteus vieram contra o povo do Senhor. Nós estamos obedecendo, nós ouvimos essa palavra, não passamos por cima dela, está dentro do nosso coração, né? Nós estamos ali tentando todos os dias. Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, me corrige, Senhor, me poda. Aí a gente pensa assim, né? Agora estou andando sincero, estou obedecendo, o inimigo vai fugir de mim, ele vai me deixar em paz. Mas a palavra do Senhor fala que não. Eles vieram contra o povo do Senhor. O povo estava em obediência, o povo jejuou, o povo, né? Houve um arrependimento sincero, tiraram os ídolos, né? Mas o inimigo veio. Só que, irmãos, todas as vezes que o adversário se levantar contra nós, apesar de estarmos procurando servir a Deus com sinceridade, com temor, em obediência, fazendo a obra do Senhor, o Senhor tem uma promessa para nós. Quando o diabo se levantar contra nossas vidas, quando ele vier feroz contra a nossa vida. Eu lembro que há muitos anos atrás eu estava buscando ao Senhor e o adversário se apresentou para mim. Ele tomou uma forma de um cara muito bonito, olho azul, terno e gravata, parecia aquelas coisas de cinema, sabe? Tinha uma cadeira, ele estava lá no meio e a luz acendeu em cima dele. E ele com a perna cruzada, muito bem alinhado, ele falou assim para mim: ah, é? Eu vou ver, é? Quem vai ver é você. Meu Deus, eu acordei assim do susto, né? Porque a gente acha, eu estou em obediência e ela não vai chegar nem perto. Eu estou cheia da graça, eu estou cheia do poder, eu estou cheia da unção, né? Aleluia, quando muitos corinhos falam aí, né? Mas às vezes isso é um atrativo para Satanás, é ele que se apresenta mesmo, porque ele é atrevido. Ele não quer ver a vitória do povo de Deus. Ele não quer ver o povo de Deus exaltando e louvando e adorando. Ele quer ver o povo de Deus triste, cabisbaixo, murmurando. Senhor, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor permitiu isso comigo? Então ele tem um objetivo quando ele vem contra a nossa vida. Mas quando ele vier, lá em Isaías 41, 10 e 11 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, aleluia, aqueles que se levantarem contra ti. Você
hoje por essa promessa. Que se você for fiel, se você for obediente, não precisa temer. Você passa pelo fogo, você passa pela água, mas você sai do outro lado. Você sai adorando, você sai mais forte. E você sai com um grande testemunho desse Deus vivo, desse Deus poderoso. Aleluia! Creia somente. E glorifica o Senhor com a tua vida, com a tua fidelidade, com a tua obediência. E você vai ver o que o Senhor vai fazer. Vai ser testemunho, diz o Senhor. Testemunho, você vai subir aqui e vai glorificar o nome deste Deus. Aleluia. No versículo 8, Israel temeu, diz a palavra do Senhor. E temeu tanto que eles ficaram, diante de Samuel e disseram: não cesse de clamar. Parecia o meu pai quando estava doente. Não para de orar, não para de orar, não para de orar. Aleluia. Minha mãe não podia nem parar. Aleluia, para tomar um fogo que ele ficava. Ora, ora, ora. Louva, louva, louva. Aleluia. Assim Israel também. Porque eles temeram. Aleluia. Eles temeram. E às vezes, irmãos, muitas coisas vêm contra a nossa vida nos amedrontando. Perigos reais e até mesmo imagináveis. É o medo de sofrer um acidente. Quem nunca? Aleluia. Uma crise financeira que você não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, como o ano que vem eu estava ouvindo muito, lendo muito, eu falei: está repreendido, Satanás. Eu comecei a temer, eu falei: meu Deus, se esse homem ganha de novo, se a economia fica doente, como ela está, piora, meu Deus, meu Deus, meu Deus, E o Senhor falou: por que você está com tanto medo? Não sou eu que cuido? Aleluia. Crise financeira. Deixa a gente preocupado, sem dormir, tomando remédio para ansiedade. Aleluia. São as coisas, são os perigos reais e os imagináveis. Aleluia. É uma crise conjugal, é um diagnóstico grave, é uma separação dolorosa, é uma acusação leviana, é uma perseguição cruel, uma artimanha maligna do diabo contra as nossas vidas. Tudo isso, irmãos, quando nós sofremos, nós muitas vezes podemos nos desestabilizar. Pode enfraquecer a nossa fé e até mesmo atingir a nossa confiança em Deus. Aleluia. O medo do imprevisível pode nos tirar o equilíbrio emocional. Por isso que tem tanta gente, irmãos, doente. Aqui, tanta gente doente, porque não tem essa estrutura espiritual, essa confiança está abalada, Aleluia. Você pensa que está de pé, daqui a pouco está caindo, aleluia, está retrocedendo, aleluia, por causa desses medos, aleluia. A preocupação com possíveis dificuldades pode roubar as nossas forças e até mesmo a nossa alegria de servir a Deus. Pode acontecer isso conosco. Mas para aqueles que são guiados pela sabedoria, e a sabedoria é uma pessoa, é Jesus. Aleluia, é Jesus. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Para aqueles que são guiados pelo Senhor, pela sua sabedoria, podem descansar nele. O Salmo 34:19 diz que muitas são. O que, igreja? De quê? Mais forte. Brada para o céu ouvir e o inferno estremecer. Muitas são. O Senhor livra. O Senhor livra. E se Ele permitir, tem um propósito. Tem um propósito. Mas mesmo assim, quando tem um propósito, a gente pode descansar. A gente pode descansar porque a gente sabe que agora a nossa vida, a direção dela não está nas nossas mãos. Porque quando está nas nossas mãos, pode cair na ribanceira. Quebrar a cara, se frustrar, desanimar, olhar para o mundo. Mas quando o Senhor está na direção, irmãos, Ele nos dá até ligeireza de movimento para a gente poder resolver os problemas da vida.
O salmista, no Salmo 18, 34, diz que Ele é que adestra as nossas mãos para o combate, de sorte que os nossos braços quebraram um arco de cobre. Aleluia, que força é essa? É a força do teu Deus, é a força dele na tua vida. Aleluia, para fazer você ser vencedor, você passar pela adversidade, pela circunstância, pelos problemas, e mesmo assim adorar, mesmo assim servir, mesmo assim estar de pé, mesmo assim não cair na depressão. Aleluia, não cair dentro de um quarto sozinho. É a força dele, né? Aleluia, te faz forte. Não sou eu, não é você, é ele. É ele, ele é a fonte, né? Aleluia, ele é quem segura firme nas nossas mãos e nos livra da queda. É ele, né? Quando você pensa, opa, eu tropecei aqui, o Senhor está ali, ó, segurando, né, pastor Paulo, dando um vigor, coisa linda o Senhor pregando. Você consegue gravar, se eu não escreveu, não faz nada aqui, mas ele tem uma força, né? Aleluia, de gravar a Bíblia. Aleluia, quem que dá? É o Senhor. Então quando vem a adversidade, a palavra já está aqui, né, pastor? E aqui para declarar: o Senhor é a minha força, Ele é o meu rochedo, Ele é o meu lugar forte. Aleluia, meus pés estão firmados na rocha, que é Cristo. Aleluia, Deus é a nossa segurança. E lá em Provérbios 3, 25 e 26 diz assim: não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. O diabo joga o laço lá, né? Você até tropeçou, mas o Senhor te livra de você ficar lá preso. O Senhor não te abandona, Ele ainda não vai te deixar, porque Ele olha para o teu coração, Ele viu que houve um arrependimento sincero, houve uma mudança, houve um esforço. Aleluia, ela é fraca, mas ela caminha. Ela é fraca, aleluia, mas ela está servindo. Ela é fraca, aleluia, mas ela tem dito não à tentação. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que nos agasalha nos seus braços. Se nós estamos nele e Ele em nós, nós estamos seguros. Aleluia, nada nem ninguém pode nos arrancar dos braços de amor do Senhor. 1 João 4, né? A primeira carta de João 4, 18 diz que o amor lança fora todo o medo. Sabe o que significa? Que o amor verdadeiro de Deus expulsa o medo, porque o medo está ligado ao castigo. Lembra lá de Adão e Eva? Quando eles pecaram, Deus foi lá, como, né, rotineiramente ele ia: Adão, cadê? Né? Cadê Adão? Cadê Adão? Estava escondido, porque o medo provoca isso. Ele nos dá um entendimento de que, olha o castigo, bater na porta, né? Aleluia, mas o amor verdadeiro, né? Porque nós estamos ligados a esse amor, né? Aleluia, a Deus através de Cristo, nós estamos seguros. Estamos seguros nesse amor. Aleluia. O vento pode até bater forte, pode até, né, as ondas se levantar e cair algumas gotas de água dentro do barquinho, mas o barquinho permanece firme e chega lá no final, chega lá no porto seguro, porque quem está na direção é Jesus. Não é mais eu, é Jesus que está na direção. Nós não somos um povo desamparado, nós somos cuidados, e essa verdade nos dá coragem para enfrentar as lutas da vida, porque senão ela nos engole, como tem engolido muitas pessoas, até criança, gente, misericórdia, até criança com depressão, com síndrome do pânico. Falta Jesus, Jesus, aleluia. Falta a salvação do Senhor para alcançar estas vidas, para dar coragem, né? Para vencer, aleluia, para enfrentar, para ir para cima, aleluia. Uma coisa que eu sempre fiz foi mostrar para os meus filhos, embora eles não gostassem muito, mas eu sempre peguei aqueles filmes lá de, sabe, aqueles filmes assim bem difíceis de superação, e eu ensinava para eles, tá, que não me deixa mentir. Ele mandava eles assistirem. Assiste, prestou atenção, né? Porque
porque tinha uma moral ali. Aleluia. Tinha que enfrentar. Natal passou por o pastor Felipe, sabe, né, Felipe? Você também passou por isso. O pastor Paulo também passou há muitos anos atrás, mas também passou por uns. Acho que na época era mais difícil, hein? Aleluia, foi 2 anos. Meu Deus, que processo, né? E a gente lá, você vai conseguir. Se a gente não tivesse dado essa base, a primeira investida ele dizia, não consigo, não posso, não vou mais, né? Aleluia. Mas é a força do Senhor que nos dá essa estrutura para enfrentar a vida, para enfrentar os desafios, para enfrentar a fúria do inferno. Satanás, quando vem, fala assim: ah, é? Agora você que vai ver. Não é ele que vai ver, ele vai continuar vendo, porque quem luta por nós é o Senhor. É Ele que peleja por nós, pelo seu povo. Aleluia, louvado seja Deus. Ninguém pode nos afastar desse amor. E no versículo 10, a palavra do Senhor fala que Samuel estava sacrificando, Israel lutando e Deus trovejando. E nesse movimento de Samuel sacrificar, o povo lutar, veja bem, o povo estava lutando. Então seja forte e corajoso. Seja frouxo não, porque o Senhor está dizendo hoje para você: seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Aleluia, louvado seja Deus, né? E diante de todo esse movimento, os inimigos foram derrotados. Glória a Deus, igreja. O movimento, você entende? Está intercalado, né? Aleluia. Porque às vezes a gente só fica: ora por mim, levanta a campanha por mim, você não faz nada. Mas olha o movimento, né? Samuel sacrificando, intercedendo, o povo lutando e Deus movimentando. Aleluia, está tudo ligado. Percebe? Aleluia. Eu não consigo falar um pouco da palavra porque é tanto detalhe, que é tanta riqueza, né? Aleluia, louvado seja Deus. Aí no 12, que é o nosso tema, né, fala que Samuel, ele pega uma pedra, coloca entre Mispa e Sem e levanta um memorial. E chamou esse nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. É interessante ele ter feito isso. É muito interessante. Por quê? Porque lá, quando Israel foi investir contra os filisteus, lá, né? Aleluia. Quando eles foram sem a presença de Deus, sem comunhão, sem obediência, eles foram derrotados. E sabe onde eles estavam acampados? Num lugar chamado Ebenezer. Lá, por eles não ter a presença de Deus, houve derrota, houve perda, houve vergonha. Aqui, na obediência, com arrependimento sincero, com mudança, o Ebenezer foi outro. O Ebenezer foi de glória. O Ebenezer foi de livramento. O Ebenezer foi de vitória. Foi de vitória, né? Aleluia. Foi de ajuda, foi de escape, foi de livramento. E Israel pode declarar: Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a palavra vai dizer que os filisteus não vieram mais contra eles. O inimigo foi exterminado, foi derrotado. Aleluia, porque o Senhor ajudou. E da mesma forma, irmãos, nós também podemos olhar para trás, né? O ano está se findando. Nós podemos olhar para trás e ver o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus sobre as nossas vidas. No passado, Deus lutou as nossas guerras, tomou as nossas causas em suas mãos e nos deu vitórias gloriosas. Se todos viessem falar aqui, se você puxasse na memória, que às vezes quando dá uma oportunidade a gente esquece, né? A gente esquece. É tanta bênção, né? É tanto livramento, é tanta resposta, que você muitas vezes, quando tem oportunidade, você fica: e você não consegue se lembrar, né? Aleluia. Mas o Senhor está lá, pelejando por você. Ele lutou, né? Aleluia. Ele guerreou as tuas guerras. Aleluia. Ele fez coisas tremendas. E nesse ano, no dia 30, vai fazer 2 meses que eu perdi o meu pai. E foram anos de luta.
anos de luta, porque o meu pai, apesar dele ter sido o primeiro a ir para Jesus, né, ele não permaneceu. As lutas vieram, as tentações, e ele se desviou, né? E ele vinha, caía, voltava, até que chegou uma época que ele não foi mais. Ele não tinha mais força, o coração dele endureceu, ele tinha uma resistência assim, ele não queria saber. Ele entendia que o pecado dos outros justificava o dele. Então ele achava que ele ia entrar no céu com um triplo coração e tudo mais, né? E eu lembro que uns meses antes, eu sabendo já, porque o Senhor mostra as coisas, né? Aleluia. Sabendo que a partida dele estava próxima, eu cheguei para ele e falei: pai, está na hora de você voltar, está na hora de você se arrepender, está na hora de você ir para a igreja, vai para a igreja. E ele pôs as mãozinhas no braço e falou assim: eu nunca mais ponho o pé numa igreja. Ai, aquilo me doeu. Eu falei: Senhor. Ele abriu a boca para dizer: nunca. Então ele nunca mais vai entrar mesmo, como não entrou mesmo, irmãos. E foi muita luta, né? E a luta se intensificou nos 2 meses que ele ficou doente, ao ponto de nos dar desespero, medo. Eu falei de medo aqui. E eu orava, eu falava: Senhor, não deixa o inferno descer, não deixa Satanás triunfar. Senhor, tanto tempo nós estamos orando, a igreja, né, se levantou em oração por ele durante esse período, e a minha oração, até o Senhor até respondeu. Olha, eu tenho sabedoria na hora de pedir, porque eu falei: Senhor, nem que seja no leito. Irmãos, foi no leito. Aleluia. Mas eu queria que a alma dele, o corpo podia ir embora, mas a alma dele fosse salva. E foi uma luta, porque a gente ia lá, orava, e eu chamei a Marlene, eu falei: Marlene, entra comigo nessa guerra. 7 dias pelo meu pai. Ela entendia, porque ela passou isso pro pai dela. E ela contava o testemunho dela, e a minha fé era lá em cima. Eu falei: é mesmo, Marlene? E ela sempre repetia, ela sempre repete. E era Deus falando assim: olha o que eu fiz, né? Aleluia. E ela entrou comigo, 7 dias de oração e jejum pelo meu pai. Eu entregava lá porque eu ia ajudar a minha mãe com ele. E ele não queria saber, não queria ouvir louvor. Ai, tanta cantoria. Não queria oração, não queria os irmãos. Eu falava: deixa eu levar meu povo lá, deixa eu levar meus irmãos lá, meus pastores lá. E ele resistente. Oh, meu Deus, o tempo está acabando, né? E eu falei com a minha irmã, eu falei: você tem acesso mais ao coração dele, fala com ele. Uma coisa precisava ser feita, ele precisava pedir perdão à minha mãe, e a minha mãe precisava liberar perdão para ele, pelas muitas e muitas traições, pelo adultério, né, que nunca foi sarado. Irmãos, durante esses 2 meses, ela recebeu todo o amor que ela nunca recebeu nos 50 e poucos anos que ela viveu ao lado dele. Porque ele demonstrou um amor por ela, e ela por ele. E ele falava assim: eu estou dando muito trabalho, eu quero ir embora porque eu estou dando muito trabalho. E ela falou assim para ele, foi muito lindo. Porque ela falou assim: olha, lembra da promessa? Na alegria, casais, na doença, na saúde. É o que eu estou fazendo. Nesse processo nós estamos curando até ela. E na noite que ele passou mal, que ele tinha certeza que ele não ia mais voltar, porque ele também tinha essa consciência, ele pediu perdão para ela. Antes do SAMU chegar, ele pediu perdão para ela, e ela liberou perdão para ele. Aleluia. E assim ele foi, irmãos. Deus preparou tudo. Porque durante esse tempo Deus foi quebrantando o coração dele. Agora ele já se sentava na sala, já ouvia os louvores. Eu falava: pai, posso orar pelo Senhor? Posso te ungir? Porque ele já não tinha voz, né? Aleluia. E olha, eu fui vendo também o trabalhar do Senhor. Foi no leito. Eu não sabia, mas ele já tinha se reconciliado com o pastor da minha mãe. Ele confessou Jesus. Eu acho que ele fez isso para mim ter a certeza e ter a alegria. Porque eu cheguei para ele e falei: pai, está na hora. O senhor precisa confessar Jesus. Jesus vai estar te esperando. E ele no leito, ele se voltou, ele fez assim, ele aceitou, ele, com pouca força que ele tinha, ele falou.
E ele está com Jesus. Esse é o nosso Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Deixa eu concluir, igreja. Amém? Aleluia, é festa, né? Festa a gente não sai correndo. Aleluia. No passado, Ele guerreou nossas guerras, anos lutando. Mas o Senhor nos deu a vitória. E glórias a Deus, porque Ele está com Cristo. No presente, a sua presença nos fortalece e nos reanima. Porque Ele é sombra, né? A nossa sombra direita. Ele nem cochila e nem dorme. Ele vela pelas nossas vidas. E Ele nos guarda nos seus potentes braços. Esse ano também foi muita dificuldade. Porque foi muitas portas fechadas. Muitos nãos que nós enfrentamos esse ano. E eu falei, meu Deus, a igreja tem essa, como é que fala? Essa tradição. Desde que ela abriu, ela tem essa tradição, né? Veio da Regina, né? Que fez o trabalho do Senhor com excelência, nunca faltou, sempre abundou, e só as portas fechadas. Era não, só não, para nós. Eu falei, Senhor, e agora? Só que o Senhor já tinha falado, né? Já tinha falado lá no meio do ano. Deus usou a pastora Débora, ela mandou uma mensagem para mim. Fazia tempo que ela não falava comigo, ela mandou uma mensagem para mim. Eu falei, oxe, pastora Débora, não de mim? E ela falou assim, assim diz o Senhor, coloca o pé que eu coloco o chão. Coloca o pé que eu coloco o chão. Eu falei, nossa, que interessante, né? Que interessante essa palavra. Fiquei matutando, mas esqueci. Eu esqueci dessa palavra. Mas aí orando, e os irmãos também orando, a igreja orando, né? Eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente faz? O que a gente faz? Essa porta fechada, não dá aqui, não pode ali, não pode acolá. E agora, Senhor? O Senhor falou, vai pelas ruas, bate nas portas. Eu falei, vamos. E nós enfrentamos. Depois, olha, os irmãos foram valentes. Porque eu falei assim, o Valdo falou assim, quantas pessoas vão? Eu falei, não sei, meu filho, lá que eu vou ficar sabendo. Porque debaixo desse sol quente, só Jesus para dar graça. E o grupo foi. O grupo foi 2 dias. 2 dias o grupo foi. Coisa, né, inédita, porque a gente só vai um dia. Um dia estava bom para nós, né? A gente ia, arrecadava, era uma bênção, maravilha. Já estava feliz da vida no primeiro dia. Já estava, né? Mas eu olhava e falava, meu Deus, não vai dar. Meu Deus, a gente nem vai superar o tanto do ano passado. Né? E aí a gente lançou na internet também as petições. Aí o irmão, como chama o irmão? Me perdoa. O irmão Jailton tinha falado comigo, mas eu nem lembrava, irmão Jailton, do seu voto, não lembrava. Né? Eu vi o irmão, falei assim, é final de ano, ele veio visitar a família, glória a Deus, né? Veio passar com a família. Aí o irmão veio aqui e fala, irmã Ruth, aquilo que eu prometi está aqui. Irmão, depois que ele deu, parece que Deus fez assim, ó. Sabe? Deus superabundou. Né? Aleluia, hoje 10 cestas. 10 cestas, eu falei, gente, alcançou as 2 toneladas? Ele falou, passou das 2 toneladas. Aleluia, tem cesta, o povo ainda está doando. Então esse é o nosso Deus. Aleluia, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quanto ao futuro, nós temos as ricas e gloriosas promessas de Deus para as nossas vidas. E eu encerro aqui Isaías, aleluia, 41:13, diz assim, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. O Senhor te ajuda, o Senhor nos ajuda. O Senhor é a força salvadora da sua igreja. O Senhor é a força salvadora do seu povo. Se nós entramos pelo caminho da obediência, da submissão, da fidelidade, aleluia, Ele vai ser inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. Satanás pode até tentar, pode até fechar uma porta aqui e outra ali, mas o Senhor vai escancarar o céu e vai derramar bênção sobre bênçãos. Aleluia, e no final nós vamos alcançar a maior de todas elas, que é o céu. Aleluia, que entrar na glória e para sempre estar com o Senhor. E se você nesta noite
noite. Aleluia, por algum motivo, por uma fraqueza, por uma queda. De repente você está como o povo de Israel, voltado aí para os seus ídolos, que tem roubado o tempo do Senhor, a comunhão. Aleluia. Que você muitas das vezes tem até medo de clamar, tem vergonha de clamar, porque quando a gente pega, tem vergonha até se você chegar, né, pastor? A gente fica com vergonha. Meu Deus, tem misericórdia de mim, acho que o Senhor não vai me ouvir. Aleluia. Se você nessa noite ouviu esta palavra e ela tocou o seu coração, você não passou por cima, nem a tua mente desligou, mas a palavra entrou, e o Senhor está dizendo hoje para você: se volte para mim, se arrependa dos seus pecados com sinceridade, se volte para mim, tira os ídolos, abandona os ídolos e me serve de todo o seu coração, e o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida. Ele vai te salvar, aleluia, Ele vai te abençoar, Ele vai guerrear as tuas guerras, Ele vai tomar nas suas mãos as tuas causas, e no final de tudo Ele vai te levar para o céu. Aleluia. Nesta noite, se tiver alguém para Jesus, levanta a sua mão e vem aqui na frente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se renda ao Senhor nesta noite e faça como o povo de Israel, obedeça ao Senhor, para que você também possa declarar: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Amém, igreja? Assim eu agradeço essa rica oportunidade. As palmas louva e agradece a este grande Deus, que tem feito maravilhas no nosso meio, que é poderoso para salvar. Em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus.